Olá, boa noite. Boa noite. São Caetano completa 140 anos nesta sexta. Aqui na TV, entrevista exclusiva com o prefeito. José Eurico Júnior faz balanço dos 6 meses de mandato. Saúde, educação, economia e o dia a dia da cidade estão em pauta. Prefeito também comenta a política municipal e nacional. Cidade faz missa campal para celebrar aniversário. Participe com mensagens pelo Facebook da TV Grande ABC. O Grande ABC Notícias especial do aniversário de 140 anos de São Caetano do Sul está começando. Esta edição será toda voltada à cidade de São Caetano, pequeno gigante do ABC, este município que completa 140 anos nesta sexta. São Caetano foi fundada em 28 de julho de 1877 e emancipada em 24 de outubro de 1948. A cidade é uma das menores em extensão territorial, 15 quilômetros quadrados, e possui cerca de 160 mil habitantes. É conhecida por ter indicadores importantes, como o IDH e oferecer qualidade de vida. Pois é, a autoridade máxima da cidade, o prefeito José Eurico Júnior, está aqui nesta edição especial. Prefeito, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Amanda, boa noite, amigos telespectadores, telenautas. Estamos aqui com muita alegria e disposição para falarmos do aniversário e da sua entrevista, Leandro e Amanda. Prefeito, o senhor está no seu terceiro mandato. O que muda na gestão agora em relação às administrações anteriores? Olha, Amanda, a minha primeira administração foi uma administração de sequência, porque eu fui eleito, indicado pelo prefeito Tortorello, à época, que era o prefeito líder aqui da nossa cidade. Depois tive um segundo mandato, que foi um mandato de reeleição, um mandato já diferente, de formato diferente. Esse aqui, nós estamos chegando à prefeitura pela terceira vez, vindo de um processo de eleição onde nós participamos como oposição. Então, você tem uma nova dinâmica, tá certo? Porque você, obviamente, tem um grupo menor, você tem que se reagrupar, você tem que se realocar no processo político da cidade, e com tudo que está acontecendo no país, e São Caetano, por toda a consequência administrativa, você tem um novo perfil, um novo panorama orçamentário, econômico, que nos faz retomar uma série de medidas e adotar novas rotas. Então eu diria para você que é uma administração completamente atípica, até para nós também. É novo, é um ambiente, é um cenário novo para nós, mas muito gostoso, muito produtivo e voltado para a cidade de São Caetano. Prefeito, e a gente fala muito do cenário econômico, porque é isso que impacta diretamente na classe política e também na ponta na vida das pessoas. E me recordo que logo no início da gestão, assim como outros gestores, o senhor anunciou uma série de cortes, contingenciamento no orçamento, 21%, depois estendeu esse contingenciamento. Esse período de cortes acabou ou serão feitos novos ajustes a partir deste novo semestre? Não acabou não, muito pelo contrário, Leandro. Continua o programa intenso de ajuste econômico, né? Na verdade, a definição de choque econômico é quando você produz uma sequência de ajustes num curto período de tempo, num curto espaço de tempo, que é o que nós estamos fazendo. Então, as medidas de choque continuam, o contingenciamento de 26% não dá nem para a gente respirar, pensar diferente de qualquer possibilidade de descontingenciamento, e os ajustes continuam sendo feitos. Nós temos ainda desligamento de servidores, nós temos ainda contratos em fase de revisão, ou seja, nós estamos baixando o custo. A cada dia nós temos um novo custo para baixo. Tá, nesse desligamento, ainda tem servidores que serão desligados, prefeito? Ainda há alguns Tem uma ideia de número? Eu prefiro deixar, Leandro, até porque nós não temos um número exato, nós traremos um pânico aí no pessoal, mas ainda tem uma quantidade razoável ainda a serem desligados, que eu acredito que agora se encerra definitivamente esse período no mês de agosto. E o percentual de contingenciamento? 26% e mantido, vai estacionar? Sem possibilidade nenhuma de flexibilização, muito pelo contrário, nós chegamos a pensar em ampliar mais 1 ou 2 pontos, mas nós estamos aguardando realmente a finalização do mês de julho. Aí vai definir se amplia ou não? Se amplia ou não, mas
diminuir de 26%. Tudo isso para chegar naquela meta de chegar no final do exercício de 2017 com um corte de 250 milhões no orçamento. 260 milhões, mais ou menos. Para fechar no azul. Para fechar 0 a 0. 0 a 0. Entre 250 e 260 milhões. Quero deixar aqui para o amigo telespectador e para vocês que nós estamos proporcionalmente cumprindo essa meta. Nós já temos aí algo em torno de 160 a 170 milhões de orçamento reduzido efetivamente do ponto de vista orçado, empenhado e pago. Tá certo? Falar em balanço é bastante amplo nesses 6 meses. Na sua avaliação, prefeito, o que mais avançou e o que menos avançou do seu programa de governo para esse início de gestão? Essa pergunta sua é interessante, porque ela tem uma resposta que é paradoxal. Ela tem duas faces da mesma resposta. Até porque eu estou falando em cima de um produto de pesquisa que nós realizamos recentemente. O maior problema que a população ainda enxerga é saúde. E a área que a população enxerga que nós mais atuamos é na saúde. Então isso casa exatamente com o que nós tínhamos nos comprometido, que é a nossa marca maior, tá certo? Então a implementação de uma série de medidas na área da saúde é o que tem trazido já algum efeito. Natural que ainda longe, muito aquém do que nós tínhamos e do que nós queremos implantar para essa administração. Mas já há uma resposta da sociedade como o primeiro item de modificação do cenário. Saúde. E o segundo item, administração pública, gestão pública. É o que eles identificam as duas principais mudanças. Dentro de gestão pública é o conceito de desligamento de funcionários, revisão de contratos. Nessa questão de saúde é importante, até porque o senhor é médico, é da área, prefeito. Quando a gente fala saúde, também é um termo muito amplo. Nessa pesquisa que foi feita, independentemente de quanti ou quali, qual que é a principal demanda? É consulta, é exame, é remédio, é especialidade? Você está se tornando especialista ou em pesquisa ou em saúde, porque você matou as três principais aí. Você tem um tripé de assistência na saúde, que você, com esse tripé formatado, você atende 90% da demanda da saúde, que é consulta, acesso a medicamento e acesso a exames diagnósticos. Esses três quesitos eram os quesitos que mais você tinha reclamações, e é os três quesitos que nós mais avançamos. Na consulta, nós praticamente zeramos. Quando a gente diz zerar a fila, é um termo que eu não gosto de usar, porque você nunca zera demanda em saúde. Você tem uma estabilidade da demanda de consultas, ou seja, o que você tem de oferta é o que você consegue atender a procura que você tem. Então nós temos aí, com exceção de uma ou duas especialidades que devem passar agora por um grande mutirão, nós estamos equilibrados na oferta e demanda de consultas. A questão de exames diagnósticos, tanto laboratoriais quanto de imagem, a mesma coisa. Com exceção de um ou dois exames, nós estamos também com a demanda equilibrada. Devemos ter um mutirão grande de endoscopia, que esse deverá trazer definitivamente o equilíbrio. E na assistência farmacêutica, Leandro, talvez seja o ponto que, desse tripé, onde nós mais avançamos. Avançamos com um sinal muito positivo: economia. Nós tínhamos um gasto médio, a Prefeitura teve em dezembro R$2 milhões e 100 reais de gasto médio de assistência farmacêutica. Nós conseguimos trazer isso para em torno de 1 milhão e estamos melhorando a resposta. Eu tenho andado muito nas unidades, ontem inclusive estive no bairro Fundação, numa unidade de saúde. A dispensação está plena, o acesso do paciente ao medicamento está pleno. O que você vai falar, mas tem gente que reclama porque a cesta que chegou a ter, o pacote municipal de medicamentos que chegou a ter 400 itens, nós estamos trabalhando em torno de 200 hoje. Então, esses 200 estão plenamente atendidos. Diminuiu essa oferta, mas atende à necessidade do... Diminuiu o número de itens, e não fomos nem nós que diminuímos, nós já encontramos diminuído. Nós estamos agora paulatinamente aumentando, querendo chegar àquele pico que nós tivemos na outra administração de 400, 410 itens na cesta de medicamentos e materiais. Ainda nesse assunto de saúde, né, que é prioridade em toda a gestão, o senhor conhece o dia a dia e houve muito questionamento em relação ao plano de saúde dos servidores. Como é que está essa discussão? Poderia ter uma alternativa paliativa que não o corte do convênio? Olha, a alternativa paliativa nós estamos exercendo, Amanda. Nós, quando nos deparamos, uma situação muito complexa, merece ter um programa inteiro para ela, mas vou resumir aqui. Nós encontramos a Prefeitura com 2 contratos vigentes de plano de assistência médica ao servidor público. Você tinha um contrato com a empresa intermédica, que estava vigente, porém estava inadimplente para a Prefeitura, com 4 parcelas sem pagamento. A Prefeitura não pagou a empresa? Não pagou por 4 parcelas, a empresa suspendeu o atendimento. Paralelo a isso, sem terminar esse contrato, a administração fez um novo contrato, a administração passada fez um novo contrato de um plano de saúde, que teve um vencedor nessa licitação, num preço maior do que estava sendo
praticado pelo contrato anterior e sem finalizar o outro contrato. Portanto, nós chegamos lá com 2 contratos, com preço impagável para a prefeitura, tá certo? Com uma licitação feita aí nos últimos dias do ano de 2016, o que nos obrigou, de forma responsável, de suspender a execução desse contrato. Nós estamos agora, finalizamos agora no mês de julho um recenseamento do funcionalismo público, temos um quadro muito acurado de quem é o nosso servidor público, os seus dependentes, etc. Tem um número de quantos servidores nós temos aqui na cidade, prefeito? Nós temos de servidor da administração direta em torno de, eu não vou te falar o número exato para não errar, mas 5.200. Tá, isso só do direto, fora os dependentes, que são os fora dependentes e aí fora é considerado o quê? Cônjuge de filho, é isso? Cônjuge de filho, tá. Exatamente. Então agora nós, com esse banco de dados na mão, nós estamos elaborando um edital que deve ir agora para o mês de agosto à rua para uma concorrência pública, que acreditamos que em 90 dias deve estar restabelecido. Agora eu quero responder para a Amanda que a medida paliativa, nós criamos um grupo altamente qualificado de assistência à saúde do servidor, capitaneado pelo Dr. Carlos Trincado, um renomado médico da cidade, com uma experiência vasta na assistência médica, que tem funcionado muito bem. Ele tem acolhido, eu te diria, aí 95, 96% das demandas do servidor público. Lógico, tem servidor que queria estar sendo atendido lá em Itaquera, onde ele mora, ou em Rio Grande da Serra. Essas medidas realmente faltam, que é o que o plano vai trazer agora brevemente. Tá, e aí, só para deixar bem claro, didático para quem está em casa e é servidor público. Então, o edital vai estar na rua agora, na praça, em agosto. Aí, claro, vai abrir para as empresas interessadas se manifestarem. Esse processo dura 90 dias. É uma média, né? Pode durar um pouco menos, mas às vezes extrapola um pouco mais. Então, até novembro está anunciado um novo plano para os servidores. Nós queríamos até outubro. Tá, mas... E aí, o que o servidor pode esperar em relação a esse edital que está pronto? Quais são os principais requisitos? O que vai mudar em relação aos planos anteriores? Olha, nós queremos ter um plano bastante amplo, com uma aceitação regional muito intensa, porque você tem muito servidor que não mora, aliás, a maioria dos servidores não mora na cidade. Em São Caetano, então esse é um quesito. Um outro quesito, que aqui dentro da cidade tem uma forte e ampla rede de assistência médica hospitalar, importante. E terceiro, que nós vamos abrir para os dependentes, cônjuges e filhos, com algum grau de coparticipação do servidor público. Que com isso a gente consegue ter um plano de maior qualidade, com uma parte subsidiada. Os anteriores não tinham essa cobertura regional? Não tinha, até porque era um outro momento econômico, Leandro. Quando nós trouxemos o plano pela primeira vez, e eu me orgulho muito, isso foi talvez a minha melhor marca junto ao servidor público, ao funcionalismo público, foi em 2008, perdão. E nós tínhamos um processo econômico nacional com uma absoluta tranquilidade, serenidade, diferentemente do momento de hoje. Prefeito, do ponto de vista estrutural, a saúde da cidade, ela precisa de novos equipamentos? A sua gestão pretende fazer novas construções ou o foco será outro? Não, Amanda, nós temos uma rede que aliás, nós praticamente construímos ela quase que eu diria aí 70%, 80% dessa rede fomos nós construindo nos meus outros 2 mandatos. A rede está estável, está boa, o tamanho está excelente. Atende a demanda. Talvez 1 ou 2 equipamentos aí muito pequenos, pontuais, para reorganizar o sistema. O que nós temos que fazer agora é melhorar o processo de humanização, nós temos que qualificar os nossos processos de saúde pública e, fundamentalmente, reformar algumas unidades que estão precarizadas. Em relação ao primeiro item, quando o senhor diz processo de humanização, o que seria na prática? É um conjunto de fatores, Leandro, mas eu te diria, por exemplo, um profissional que infelizmente foi extinguido nos últimos 4 anos. Nós tínhamos para cada unidade básica de saúde uma enfermeira de relacionamento. O que é esse profissional? Ela é uma enfermeira, como o próprio nome diz, naturalmente, mas que ela não está ligada à assistência à saúde. Ela está lá para te recepcionar. Então você chegou com uma dor... Fazer uma triagem. Chegou com exatamente, mas não é uma triagem só clínica. É uma triagem social também. Porque muitas vezes você está lá com uma falta de informação, você está lá desatento com uma questão que você podia ter resolvido muito mais facilmente. Esse funcionário tinha e não tem mais e vai voltar a ter. Nós criamos esse programa no 2º mandato e foi extinguido. E vai voltar a ter. Esse ano ainda? Esse ano ainda, possivelmente. Um em cada unidade. Um em cada unidade. Uma equipe de saúde, uma equipe de enfermeiros de acolhimento. Tá. Em termos de, aí é o terceiro item que o senhor citou desse tripé, que é a questão de reforma. O senhor já havia anunciado e a gente reportou aqui a questão do Albert Sabin, que é o hospital ali de urgências, emergências. Está absolutamente precarizado. Vai fazer uma intervenção lá e aí de forma provisória todo esse atendimento vai ser feito no Hospital São Caetano. Tem data para isso? Olha, nós estamos terminando a adaptação do Hospital São Caetano, nós estamos fazendo com recursos próprios, Secretaria de Serviços Urbanos que está tocando a obra. São obras mínimas de adaptação, rede de gás, instalação da
UTI, equipamentos elétricos, etc. Que a gente quer, até o final agora do mês de agosto, nós queremos estar com todo o serviço transferido já para o Hospital São Caetano. Já para a população e para o Hospital São Caetano. Exatamente, liberando o prédio do Albert Sabin para a obra. Vai ser reformar qual o tamanho, qual a envergadura dessa obra? Nós estamos ficando assustados com a demanda que está, porque agora nós estamos com a equipe lá de engenheiros e arquitetos que estão prospectando, tem muita coisa a ser feita. Por quanto tempo essa intervenção? Eu queria ver se até o final do ano a gente entregava, mas eu não quero me compromissar com esse prazo devido à quantidade de obras que nós estamos vendo lá que vão ser necessárias. Mas e qual o futuro do hospital? Qual deles? Do Hospital São Caetano. Do Hospital São Caetano? Bom, primeiro que ele é um hospital que tem um litígio jurídico imenso sobre o prédio, tá certo? Por conta da antiga Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano. Ele não tem a titularidade pública, Não tem. Nós temos Por isso pode receber verba do Estado, Exatamente. Não pode receber verba federal. Nós temos de forma precária a possibilidade de manejo do prédio por conta do poder público, tá certo? Mas não temos o direito de implementar obras, alterar qualquer coisa do ponto de vista físico naquele prédio. Agora, nós vamos, enquanto estiver sob o domínio da Prefeitura, tratá-lo da melhor maneira possível, abrigando serviços importantes, inclusive no sentimento de cada vez você usar mais um prédio. E nesse caso, igual agora que a Prefeitura vai usar o Hospital São Caetano, ela tem que fazer algum tipo de pagamento, alguma coisa? Não, porque você já tem um pagamento regular mensal depositado a favor, é um aluguel simbólico depositado a favor da Sociedade Beneficente Hospitalar. E está no plano de prioridades, por exemplo, estudar uma forma jurídica de ter a titularidade do espaço? Olha, a fórmula jurídica de você ter a titularidade do espaço é você ter o recurso. Na medida que você tiver o recurso, isso num determinado momento vai a leilão, não foi ainda porque nós estamos aí conseguindo, por medidas jurídicas, estar dominando aí precariamente o imóvel, mas num determinado momento... E o valor é aquele que foi passado, 30, 40 milhões? Eu acredito que hoje deve ser bem superior a isso, Leandro, porque esse valor é antigo, sem nenhum tipo de atualização monetária. Eu te diria aí que deve estar na casa de 50, 60 milhões. Prefeito, e na educação? Qual é a prioridade da gestão? Olha, Amanda, nós temos na educação um retrato muito difícil do ponto de vista estrutural. Pedagógico não, nós temos uma rede muito fortalecida do ponto de vista pedagógico, que vem funcionando bem, passando por percalços enormes, dificílios. Mas do ponto de vista estrutural, nós temos aí 3 itens que estão nos deixando muito preocupados e com dificuldade de trazer de volta para uma rotina. Primeiro é a questão da educação tecnológica. Nós temos todos os programas de educação tecnológica que foram perdidos ao longo dos anos. Nós não temos hoje nenhum, estamos agora reinstalando. Se você lembrar, o Aprender São Caetano, que era ligado ao grupo educacional positivo, se dispersou. Os laboratórios de informática estão numa situação absolutamente precária, nós estamos retomando. Agora nós estamos aí enxergando 2 ou 3 modelos de programas de educação tecnológica que devemos retomar ainda para o segundo semestre. Essa é uma questão. Uma segunda questão que nós estamos agora acho que liquidando definitivamente no dia 1º de agosto, a questão do material escolar, que nós não recebemos sem nenhum processo licitatório, recebemos com um processo licitatório em andamento, que teve uma paralisação para o Tribunal de Contas. Nós optamos, em face da paralisação, de aderir à ata de registro de preços do Fundo Nacional de Educação, do Ministério da Educação do Governo Federal, que nos permitiu trazer aí, agora com celeridade, para dia 1º, o material escolar. E, por fim, o uniforme escolar, que nós não tínhamos nenhuma licitação em andamento, nós abrimos um edital, o tribunal já parou, já suspendeu esse edital, e nós estamos aí num dilema enorme. Se a gente retoma o edital e vamos continuar o processo licitatório de compra, ou nós fazemos um programa de transferência de renda. Hoje nós estamos inclinados a fazer um programa de transferência de renda. Até quando definir isso, prefeito? Não, devemos definir isso na próxima semana. O que nós estamos agora são as pendências jurídicas legislativas. O senhor disse que está inclinado a iniciar um programa de transferência de renda, que era um compromisso já que nós tínhamos eleitoralmente em 2012. É uma espécie do cartão, por exemplo. A pessoa recebe o cartão, ao invés de receber o uniforme, ela tem uma rede de malharia da cidade e compra o uniforme. Nós precisamos acertar os detalhes, porque você tem uma série de implicações. Eu tive essa semana com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sidney Beraldo, que nos deu aí uma série de orientações. Então nós estamos agora finalizando esse ajuste. E esse tema é importante, prefeito, que é um tabu aqui no ABC. É possível garantir a partir de 2018 que todo ano, até o término da sua gestão, no começo do ano, vai ter kit e uniforme escolar na rede pública? Olha, Leandro, eu costumo dizer, sem demérito a nenhum outro prefeito aqui em São Caetano, que nós tivemos 3 marcos na educação pública. O prefeito Braido introduziu a merenda escolar. O prefeito Tortorelli introduziu o material escolar e eu introduzi o uniforme escolar. São 3 itens hoje fundamentais na vida do estudante. O material escolar, para
para mim está equacionado. Nós aderindo à ata de registro de preço ou do Ministério da Educação e agora o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado de São Paulo está modelando uma ata maravilhosa de material escolar que nós vamos aderir para o ano que vem. Então, no início do período letivo, nós vamos estar com material comprado, porque é uma compra que se faz para o Estado inteiro, você tem quantidade e celeridade para entregar. O uniforme, Leandro, se a gente conseguir trazer ele para dentro de um programa de transferência de renda, acabou o problema. Eu te dou o cheque, o voucher, o cartão, seja lá que instrumento for para você, pai de aluno da rede pública, vai lá, você vai ao mercado adquirir. Quer dizer, você pode fazer isso no primeiro dia de aula, ou até antes do início das aulas, tá certo? Dando aí a possibilidade para o morador ter o uniforme da maneira que ele quer, no quantitativo que ele quer, o quanto antes. E, prefeito, precisa de novas construções na rede pública de ensino? Não. Nós temos uma rede, nós temos uma rede compatível com o nosso alunato. O que nós temos é uma rede muito precarizada do ponto de vista de estrutura física, sobretudo na rede que nós municipalizamos, que tinham que ter sido feitas algumas das modificações estruturais, obras de reforma, que não foram feitas, que nós estamos agora tentando correr atrás aí em recursos para tentar otimizar essa questão. É importante, prefeito, muita gente da área da educação, e aí de uma forma geral, e claro, nós não vamos nominar aqui hoje, porque é muita gente participando, mas nós vamos pegar aqui a maior parte dos temas e pontuar com o prefeito. Em relação ao benefício dos professores, o que é possível a gente falar, em especial abono, prefeito, para esse ano de 2017 e para os próximos anos? Olha, o abono esse ano aqui é um abono absolutamente inédito. Eu me sinto muito à vontade para falar, porque ainda que nós estamos este ano, no exercício fiscal, dando 9 parcelas, nós estamos pagando 2 parcelas do exercício anterior, o que somam-se 11 parcelas. É a primeira vez na história de São Caetano que no mesmo exercício fiscal o servidor da educação vai receber 11 parcelas do abono. Portanto, se a gente conseguir ter um equilíbrio fiscal para o ano que vem, quem sabe a gente consiga repetir de novo, pelo segundo ano consecutivo, o abono em 11 parcelas. Seria mais uma marca inédita. Com detalhe, nós não diminuímos o valor médio do abono do ano passado para cá. Nós tiramos uma equação que você tinha um valor no primeiro semestre e um valor no segundo semestre. Nós tiramos isso por uma média e estamos pagando linearmente em 11 parcelas esse ano. Legal. E para quem está nos acompanhando aqui, muita gente falando a respeito de saúde, o prefeito já falou sobre saúde. Para você que está nos acompanhando na telinha, tem reprise do programa, e você que está na rede social, pode também, daqui a pouquinho, acabou a entrevista, confira a nossa timeline aí e você confere tudo que o prefeito falou a respeito da saúde. Agora a gente falando sobre educação. Ensino superior, prefeito, antes da Amanda dar sequência também, muito se questionou em São Caetano a respeito, primeiro, do modelo da USCS. É pública, não é pública, é privada, paga mensalidade, não paga, o aluno de São Caetano tem bolsa, não tem. É um dilema, né? Exato, e houve esse debate na Câmara no primeiro semestre da redução das bolsas. O próprio reitor, a quem eu agradeço mais uma vez, o professor Bassi, esteve aqui conosco e falou, eu estou estudando com a prefeitura, eu defendo o fim das bolsas. Eu defendo como se fosse um FIES municipal. Isso. Ou seja, o aluno estuda os 4 anos, aquele que não tem condição de pagar, ao término desse processo, ele tem um processo parcelado. Exatamente. E pode pagar por esses 4 anos. Exatamente. Como é que se dá isso na prática e em qual período nós estamos falando isso ao longo do tempo? Olha, nós temos o compromisso do reitor, que aliás quero aqui parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que tem feito à frente da universidade, e já estamos iniciando algumas discussões a nível da Câmara Municipal. Que você tenha um fundo de financiamento atrelado à universidade, custeado pela universidade, porque a universidade, embora ela seja pública, ela é uma autarquia e ela tem que ter receita própria, portanto ela não pode dar a bolsa. Quem paga a bolsa é a prefeitura não tem recursos para continuar um programa de bolsas como a municipalidade gostaria que tivesse. Onde surgiu a dúvida, prefeito, foi o seguinte, é que falou que ia cortar a bolsa no exato momento que a USCS disse que fechou 2016 superavitária. E é verdade. E daí falou, poxa, como é que você vai cortar se tem dinheiro, entre aspas, sobrando? Que não é da municipalidade, aquele dinheiro é da universidade. A universidade não pode, o reitor não pode chegar e falar, olha, eu tenho X reais em caixa, eu vou tirar do caixa para oferecer bolsa. Ele vai preso se ele fizer isso, tá certo? O Tribunal de Contas condena ele de forma definitiva. Ele pode usar na gestão, mas não na questão das bolsas. O modelo que nós temos que encontrar é que a criação desse fundo seja subsidiado por recursos oriundos da universidade. Isso você precisa ter uma modificação do modelo de gestão administrativa da universidade, que é o que nós estamos estudando. Aliás, a universidade contratou a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, da USP, a FIP, para fazer esse modelo, que é o modelo que a própria GV utiliza de FIES, como você falou, de financiamento para os seus alunos. Então, com isso, nós vamos dar uma amplitude, uma flexibilidade muito grande para o morador de São Caetano do Sul. Eu quero estudar, não tenho? Pode vir, traga aqui seu financiamento, faça seu financiamento, você vai ter juros
subsidiado, carência para pagar depois que você se formar, e vai pagar numa taxa indexada ao valor da mensalidade da universidade. É a maneira mais democrática e mais transparente de você, de fato, dar o benefício de custear o ensino universitário. Já a partir do ano que vem? Já, nós temos que finalizar esse mecanismo agora, no segundo semestre, para estar implantado em 1º de janeiro do ano que vem. Não tem mais bolsa a partir de 2018. O ano que vem não dá mais para a gente passar esse desgaste para o munícipe, para a administração pública, para a universidade, de achar que todo mundo vai estudar na universidade sem gastar R$1, porque é uma coisa utópica, é absolutamente fora da realidade. Quem prometer isso está mentindo em praça pública. O que nós temos que dar, sim, a nossa obrigação enquanto gestor público é dar alternativas, dar ferramenta, dar condições desse município aderir. Isso é extensivo também aquele auxílio, prefeito, para quem faz faculdade que não é oferecida na cidade, aquele valor de R$600? Se você conseguir desonerar o valor gasto na Bolsa com a USCS, transferindo para esse modelo de financiamento, você pode sim, com resíduo menor desse valor, usar nesse aluno que estuda cursos que a USCS não tem aqui na cidade. Embora a USCS está crescendo de forma muito célere na quantidade e na qualidade dos seus cursos. Prefeito, vamos falar um pouco sobre verticalização. No atual cenário, a cidade comporta novos empreendimentos e se vai haver mudança na lei de zoneamento? Olha, não tem nenhuma previsão de modificação da lei de zoneamento, até porque essa lei é uma lei que nós fizemos ela em 2010, era uma lei que impunha um freio ao crescimento imobiliário muito intenso. A população na época não entendeu, porque toda lei de zoneamento você tem um período de maturação. Ela demora 2, 3 anos para pegar, né, como a gente disse, que é o período que as empresas construtoras demoram para se adaptar. Você pode ver que o mercado está absolutamente retraído, você tem uma sobreoferta hoje de imóveis, portanto eu acredito que o mercado não comporte novos lançamentos, tá certo? E do ponto de vista da flexibilização da prefeitura, não há nenhuma programação de flexibilizar a lei de zoneamento, muito pelo contrário, é mantê-la, talvez aí com ajustes através de pequenos detalhes, no sentido de trazer aí uma melhor dinâmica para o setor imobiliário, mas não de ampliar a zona de construção, não. Tá, e nessa linha do desenvolvimento econômico, prefeito, muito se fala que São Caetano tem a maior fonte de arrecadação por parte das empresas que estão na cidade, a General Motors, Casas Bahia, a própria Petrobras, que tem uma arrecadação importante. Mas, ampliando esse leque, qual é a política da sua gestão para atrair novas empresas e até do ponto de vista para gerar as consequências, que são emprego e renda? Isso. Olha, Leandro, nós temos duas frentes aí sobre a questão do desenvolvimento econômico sustentável da nossa cidade. Primeiro, que nós não podemos perder de forma alguma, e eu me arrepio quando escuto alguém falar, que nós temos que mudar a vocação da cidade. Nós só temos essa riqueza que você citou aí, muito bem citada, porque nós somos um parque industrial muito forte. A vocação é industrial. A vocação industrial é imutável, nós não podemos perder esse foco, porque isso traria um empobrecimento agudo de São Caetano do Sul. Agora, é óbvio que você tem que procurar alternativas. Nós temos uma limitação de espaço físico, nós temos as limitações ambientais, então nós temos que procurar as empresas de serviços que sejam com processo de vertical, que sejam limpas, que sejam com espaços reduzidos, com alta produção de serviços, sobretudo no setor econômico, no setor de saúde. Tem alguma empresa em vista, articulando, conversando com a prefeitura para se instalar aqui na cidade? Olha, nós temos conseguido no segmento de saúde um significativo número de empresas que estão vindo, produzindo aí algo em torno já de 2.500 postos de trabalho. Se você for pegar... Isso só nesse ano? Só nesse ano, só nesses 6 meses. Se você for pegar o CAGED, o cadastro de empregados e desempregados. Empregados e desempregados, quem puxou o CAGED para cima, não agora em julho que foi negativo, mas não em junho que foi negativo, mas em maio que foi positivo, foi São Caetano que puxou o indicador para cima. Portanto, os nossos postos de trabalho estão com saldo positivo. Agora é óbvio, essa luta é uma luta permanente, você tem que ter uma dinâmica cotidiana. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está atrás de novos programas, novos arranjos, novos empreendedores, novas startups, novas incubadoras, novos modelos que propiciem aí aquilo que eu te falei, um desenvolvimento sustentável. Porém, eu deixo aqui o meu apelo, não podemos perder o norte da nossa atividade principal industrial. E nem perder as empresas que já estão, porque vira e mexe também, a GM pode sair, não há possibilidade alguma disso. Nossos esforços têm que ser permanentes no sentido de mantê-las. Politicamente, prefeito, o começo da gestão foi marcado por uma divisão de grupos, né? Os famosos G9 e G10, que hoje já não existe mais, né? O que ocorreu para mudar esse ambiente político? Olha, Amanda, é importante para a gente colocar na sua observação, que está muito bem feita do ponto de vista político, que nós fomos eleitos por um grupo de oposição.
Então era natural que nós tivéssemos um grupo de parlamentares eleitos na nossa coligação, que até menor do que o governo que estava aí de plantão, tá certo? Porque o governo é a máquina. Eu me lembro na eleição de 2012, ainda que a nossa candidatura majoritária não teve êxito, nós elegemos 16 vereadores em 19. Tá certo? Então, esse equilíbrio 10 e 9, eu acho que foi um número absolutamente normal que a urna mostrou para nós. Agora, o que houve foi uma composição deste grupo que se elegeu sob a égide do governo em fazer a presidência. E olha, eu quero dizer aqui que eu acho que é democrático, eu acho que isso foi legítimo, tá certo? Nós tentamos, obviamente, ter uma candidatura nossa que não se viabilizou e nós entendemos aí que o processo acabou no dia 1º, quando elegeu o novo presidente. E quero falar que o presidente teve também uma postura extremamente democrática, republicana, de construção de interesse público. E como presidente, e como nós, do nosso lado, tangendo o interesse público, eu não tenho dúvida que esses dois blocos, se não totalmente, eles acabam se fundindo, porque o interesse é comum. A dinâmica é única. Só, prefeito, fazendo um parênteses, quando o senhor falou candidatura nossa, em algum momento houve realmente a possibilidade da Sueli Nogueira ser eleita por esse grupo, ou o senhor acredita que foi um erro, mesmo na matemática sendo desfavorável, não ter lançado alguém genuinamente do grupo ligado ao senhor, como queria o Marcel Munhoz, como queria o Edson Parra? Olha, esse episódio da Sueli até foi um episódio de último instante. Sim, ali, até porque muita gente gerou confusão, dois candidatos do PMDB, o Pio e a Sueli. Eu acho que ali foi talvez até um entendimento ali de bastidores dos últimos momentos, até porque nós entramos já para o momento da eleição da mesa, os nossos grupos de vereadores, já sabendo que havia um presidente que tinha a maioria dos votos, tá certo? Acho que isso estava consolidado naquele momento. Então, acho que a Sueli tinha todas as condições para ser presidente, até porque era uma vereadora, ainda que ela retornou agora, mas é uma vereadora experimentada, um quadro extremamente correto, colaborativo com a cidade, que tem as prerrogativas assim, para ser presidente da casa. E é importante ouvi-lo nesse aspecto, prefeito, porque São Caetano, e a gente comentou isso nas últimas oportunidades, politicamente se diferenciou nos últimos anos e tem sido o maior alvo assim das tensões políticas, 2012, 2016, como o senhor citou, mas nos últimos tempos houve essa mudança, como a Amanda citou, e isso ficou claramente, por exemplo, nessa semana, sessão solene do aniversário da cidade, terça-feira na Câmara, o senhor como prefeito, autoridade máxima, e o ex-prefeito Paulo Pinheiro, que concorreu com o senhor também na mesa, enfim, tinham até questionamentos judiciais, o ex-prefeito retirou numa clara sinalização de que houve um novo tempo aqui em São Caetano. O senhor acredita que esse tempo ele é mais duradouro ou ele vai até a próxima eleição? Olha, Leandro, primeiro que eu quero dizer aqui do meu respeito às pessoas quando disputam uma eleição, é legítimo, é natural e quem está no poder quer deter o poder. Agora, a eleição termina no dia 2, 3 de outubro, 5 horas da tarde, tá certo? Depois disso, tem que prevalecer o interesse público. Eu vejo no ex-prefeito a maturidade suficiente de compreensão desse processo, até porque ele é extremamente ligado à cidade, teve inúmeros mandatos de vereador, depois teve o mandato dele como prefeito. Então eu entendo que as coisas devem convergir nesse sentido. Agora, isso não pode ser algo arquitetado, maquinado, isso tem que ser de movimento espontâneo. A chance de politicamente Aurico e Paulo Pinheiro estarem novamente no mesmo grupo, como fora lá atrás no PTB? Olha, a nossa origem é comum, né? Nós dois viemos do grupo do prefeito Tortorello, nós dois fomos do mesmo partido durante muitos anos. Eu tenho respeito pela figura dele e eu sei que ele tem respeito pela minha. Acho que a questão aí também tem uma temporalidade, né, Leandro? Nós estamos só há 7 meses no governo ainda, tem muita coisa para acontecer, ainda tem as eleições do ano que vem, tem esse clima nacional que a gente não sabe aí qual é o desfecho. Para onde vai? Para onde vai. Inclusive, né, prefeito, hoje o presidente da Câmara, o Pio, que é do PMDB, já fala em apoio institucional do partido ao seu governo. Como o senhor avalia a possibilidade do apoio do PMDB ao seu governo e como seria essa participação? Olha, o presidente não só fala como exerce. De fato, essa não adesão, mas essa convergência de pensamentos e de projetos voltados com o governo, o que obviamente é o interesse da cidade. E a bancada do PMDB, os outros dois vereadores, Sueli Nogueira e o Sidão, tem acompanhado nas votações. Então, eu acho que aí é uma questão mais de foro interno deles, PMDB, mas que é muito bem-vindo. O PMDB é um partido respeitado, um partido nacional, um partido que tem uma presença grande na nossa cidade. Então, eu acho que aí a questão interna deles eu não posso opinar, naturalmente, seria indelicado da minha parte. Mas
Nós, governo, queremos ter sim a parceria possível de construção de projetos para a cidade de São Caetano. O senhor falou de eleição ano que vem, como liderança política máxima nesse momento, e claro, a sua opinião vai ser muito válida e vai ter uma repercussão muito grande na cidade. O senhor pretende apoiar candidatos a deputado estadual, federal da cidade ou da região? O senhor já tem isso definido em mente? Olha, tendo os candidatos aqui que sejam oriundos daqui e que tenham projetos que convirjam para o propósito nosso de administração da cidade, não tem por que não. Agora, eu acho que ainda há um ambiente, sobretudo nas eleições proporcionais do ano que vem, para deputados, de indefinição, por conta que ninguém sabe se vem reforma política, não vem reforma que é essa, que tamanho que ela atinge, que ela não atinge, a eleição, que modelo que é lista, é distritão, é distrital misto, é distrital puro, ou seja, ninguém tem ainda definição. E acho que até em função dessa indefinição, você também tem os pré-candidatos, vamos chamar assim, com muito resguardo de se posicionarem. Mas tem alguma imposição? Pelo fato de ser do PSDB, eu vou ter que apoiar um candidato a deputado estadual do PSDB. Isso pesa ou pesam outros requisitos? Se tiver na cidade, eu acho que é fundamental que conte com o nosso apoio, tá certo? Candidato a deputado estadual, deputado federal. Agora, obviamente que a cidade é maior que tudo isso e nós vamos tentar prevalecer o interesse da cidade. E até porque faz muito tempo que São Caetano não elege um deputado estadual genuinamente da cidade. Acho que mais de 20 anos, né? Exatamente. Ou quase 20 anos. O senhor é do PSDB e temos visto os últimos acontecimentos da política, né? O senhor acredita na prisão do ex-presidente Lula? Não, eu não acredito não. Sinceramente não, Amanda. Ele reverte no TRF4? Aí é uma questão, eu não conheço tecnicamente o processo, mas eu não vejo uma possibilidade de prisão, primeiro porque eu acho que não tem nenhum sinal de obstrução do processo dele, até porque, aliás, já tem sentença de primeiro grau, então eu acho que o processo transcorreu. Os demais processos eu não conheço tecnicamente, não poderia opinar, mas não vejo ambiente para a prisão do ex-presidente Lula, não. E o senhor defende o afastamento definitivo do Aécio Neves da presidência do PSDB nacional? Olha, o Aécio, o senador Aécio Neves, merece todo o nosso respeito por toda a história de construção que ele tem dentro do PSDB. Eu, particularmente, tenho aí visto um enorme esforço dele nos últimos anos de construção de um partido. Agora, é óbvio, ele passa por um momento de turbulência da sua vida pessoal, da sua vida política, tá certo, do seu mandato, que eu acho que ele tem que concentrar as energias dele para provar, e tenho certeza que ele vai provar, das incongruências, das denúncias. Mas sem fazer isso afastado da presidência. Mas eu acho que fica incompatível com a presença do partido. Eu discuto aí, defendo que haja uma posição nova, eu acho que verticalizada do partido como um todo, tá certo? Até para trazer oxigênio para o partido. A gente sabe que está muito longe ainda da eleição, prefeito, e muita água passar debaixo da ponte, mas na sua avaliação, qual o melhor nome do PSDB hoje, independentemente... Geraldo Alckmin. Melhor do que João Dória? Geraldo Alckmin. O melhor nome. Prefeito? É o homem mais preparado hoje no Brasil para trazer o país de volta ao crescimento, trazer um padrão mesmo com o Dória estando estatisticamente nas pesquisas à frente na intenção de volta. Eu acho que pesquisa ainda é muito cedo, né, Leandro? Você falar em pesquisa 1 ano e meio antes da eleição é muito prematuro. Ainda que o prefeito Dória, eu não tenho dúvida que já é uma liderança nacional consolidada, mas eu acho que o preparo que o governador Geraldo Alckmin carrega consigo é a melhor história de homem público, é a experiência mais vasta. O senhor defende a pré-candidatura dele? Eu defendo piamente, em todos os momentos, aonde eu puder ir, serei um soldado do governador Geraldo Alckmin. Eu acho que se torna um nome muito interessante a disputar o governo do Estado de São Paulo, tem todo o preparo, como eu te falei, já é uma liderança nacional consolidada, e quem for defender o espaço do PSDB ao governo do Estado de São Paulo tem que ter muita estatura. E o prefeito Dória tem essa estatura, sim, não tenho dúvida disso. Estatura política. E aí, só pegando esse gancho, prefeito, aí é mais longe ainda, e tem muita gente perguntando, falando sobre futuro político, citamos aqui o Dória, citamos o Geraldo Alckmin. O senhor pretende chegar mais aonde? 3 vezes prefeito de São Caetano, independentemente, pretende disputar a reeleição em 2020? É muito prematuro, né, Leandro? Mas eu pretendo chegar a um 3º mandato com uma boa avaliação de prefeito, colocar a cidade na rota do desenvolvimento, na rota do crescimento. E isso vai definir se o senhor vai ou não à reeleição. Exatamente. Mas tem planos maiores? Um dia ser deputado, um dia ser senador? Eu gostaria de ter sido deputado. Não sei se ainda... Porque eu me lembro em 2011 eu estava numa agenda com o senhor e o Paulo Maluf, e o Maluf disse que o senhor ia ser senador. O deputado Paulo
Maluf é um amigo que acabou trazendo uma brincadeira aí. Mas eu não sei se ainda vai ter agenda para mim, do ponto de vista pessoal, de disputar uma eleição a deputado. Eu gostaria de ter uma experiência parlamentar. Eu não tive como vereador, não fui vereador. Eu tenho aí nos cargos de gestão pública, cargos executivos, uma experiência grande que talvez a gente oxigenar isso com cargo parlamentar poderia dar um mix interessante. E, prefeito, em meio a esse clima todo de escândalos na política nacional, como fazer com que as pessoas voltem a acreditar e a participar da vida política? É muito ruim esse clima, né, Amanda? Na verdade, as pessoas têm que se conscientizar. Essa questão de você rejeitar a política é muito ruim, porque forçosamente você vai ser dirigido por algum quadro político. O que eu acho que o cidadão tem que ter, e isso ainda nos falta realmente, essa cultura política no Brasil, é a capacidade de avaliar, de ser crítico e de entender como você pode construir um momento melhor para a sua coletividade, seja na sua cidade, no seu país, no seu estado. Mas o que nós precisamos pensar, Amanda, que definitivamente mudaria esse cenário, é a reforma política. Se você pegar a maior parte dessa triste história que nós estamos passando no Brasil contemporâneo, é oriunda das distorções do modelo político vigente brasileiro, sobretudo na questão de financiamento, na questão de acesso, na questão enfim. Então, se não modificar esse sistema, realmente nós vamos continuar crescendo a rejeição do cidadão aos quadros políticos. Mas a gente fala tanto, prefeito, parece até que a gente já tem o diagnóstico, mas a solução está muito longe. Desde o começo do ano, tem que ser reforma política. Passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vem a onda de denúncias, Rodrigo Janot apresenta denúncia, passou a reforma trabalhista, penando, mas passou. Aí tem a reforma previdenciária em pauta, reforma fiscal, só que a reforma política, para ter impacto no ano que vem, ela tem que ser aprovada até setembro. O que dá tempo nesse ambiente, nesse contexto, de ser aprovado até setembro? Olha, eu não sou parlamentar, não sou deputado federal, mas os deputados que nós temos conversado e o ambiente que nós temos visto em Brasília, vai sair uma reforma política, isso é fato. Não ficará no modelo que está hoje. Agora, você falar o tamanho desta... Eu tive o problema de conversar com o deputado Vicente Cândido, que é o relator do projeto da reforma política. Ele falou que qual a ideia dele? É trazer um pacote, pelo menos agora nesse momento, mais enxuto, para que você tenha aprovação dentro do prazo que você citou aí, regimental, para poder ser aplicado para as eleições do ano que vem. Porque não adianta você também trazer um programa agora de reforma política extenso, que vai suscitar um debate gigantesco no Congresso, um Congresso que tem que analisar a denúncia contra o presidente, tem que ter reforma fiscal, reforma previdenciária, você não vai conseguir agenda para isso. Ou seja, nós temos que ter aquela célebre frase: ou a gente tem espaço e tempo suficiente, ou nós temos que aceitar o que vai vir aí pela frente. Perfeito. Sobre o consórcio intermunicipal Grande ABC, foi acertada a saída do prefeito Lauro Michels do consórcio? Você diz acertada como? Porque ele justificou que o consórcio não dá retorno. Mesmo ele estando inadimplente desde outubro de 2014, ele alegou que a cidade pagava 200 mil por mês, só que não tinha contrapartida do consórcio. Então ele ia se retirar da entidade para justamente aplicar esses 200 mil do consórcio no dia a dia da saúde, educação, transporte. Olha, o que a gente tem de conhecimento, ele pediu para sair por questões orçamentárias, financeiras, da dificuldade que ele tinha já de uma inadimplência muito grande, tá certo? E ele não tinha condições de sanar isso nesse mandato. Agora, o trâmite oficial, eu tenho acompanhado, eu acho que o consórcio deu todas as oportunidades, tem dado, inclusive, dele, se ele quiser retomar, o que seria até salutar, né? Porque é muito ruim para uma região conurbada como a nossa, que tem 7 cidades muito fortes, você perdeu um ente. E ainda, né, agora com a participação efetiva não só do governo do estado, mas da prefeitura. Exatamente. De São Paulo. Então, Dória, você tem aí uma perda, eu acho que é uma perda, sobretudo Diadema, que está numa posição estratégica, limítrofes lá com São Bernardo, com São Paulo, é muito ruim, é muito ruim. Eu espero que, quem sabe, a gente consiga chegar em uma solução de consenso e o prefeito Lauro consiga reintegrar Diadema ao consórcio intermunicipal. Só falando, pegando a questão do consórcio, aí a gente passa pela área do transporte público, que é tão importante. Primeiro, prefeito, um tema básico aqui que deu grande repercussão.
Zona Azul em São Caetano, o que vai ter de mudança mais no sistema? E teve toda essa polêmica, a prefeitura foi lá, conseguiu o decreto para acabar com o aviso da cobrança de multa, a empresa, a concessionária responsável reverteu. Qual é o impacto e até onde vai tudo isso? Você colocou aí a resposta, né? Agora está sob júdice, nós vamos decidir na justiça. A municipalidade tem um entendimento pela irregularidade do modelo da concessão que está em exercício. Não da concessão do ponto de vista de conceder o serviço, mas de como ele está sendo exercido essa concessão. Você não tem previsão editalícia de você ter uma cobrança extra pela pré-multa que você teria por estacionamento irregular. Você tem sim no edital, e isso que é importante que fique claro, no edital prevê a comunicação da infração. Aliás, é obrigação da empresa que detém o contrato de avisar o poder público, porque só quem pode multar é o poder público. Então você usa o aviso de infração para o poder público ir lá e poder te multar. O que você não pode é penalizar o usuário antes desse processo. Quem defende, prefeito, faz aquela história da conscientização. Eu tenho uma oportunidade de dar R$20 e na época ganhava um talão, só que isso depois foi estendido para você não ter uma reincidência durante 6 meses. Isso é errado também? É óbvio, porque eu te faço uma pergunta. Esse processo de concessão passou por um processo licitatório. As empresas que participaram não tinham este conhecimento, porque isso é produto de um decreto do ex-prefeito já depois de muitos meses de funcionamento. Que não estava no edital. Então você tem uma licitação absolutamente desequilibrada. Mas esse dinheiro que é arrecadado com essa pré-multa, ela é revertida para o município de alguma forma? É uma parcela dela que naturalmente está dentro da fração da concessão que você remunera o ente público, obviamente que aumenta na medida que você aumenta o número de cartões. Mas você não pode penalizar o cidadão em detrimento de melhorar o cofre da municipalidade. Você tem a multa. A multa é o instrumento legal que é de único exclusivo poder da municipalidade ou dos entes coligados, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, agentes oficiais de trânsito, que podem aplicá-la. Agora, você fazer, por conta de uma pedagogia, você compulsoriamente fazer um usuário comprar um cartão, está absolutamente desequilibrado. Até porque em outras localidades isso já tem condenação transitada em julgado. E eu repito aqui, ainda que houvesse a legalidade desse item, ele desequilibrou o processo licitatório, porque as outras empresas que participaram não sabiam desse instrumento. Esse instrumento foi aplicado através de um decreto municipal com data, eu não vou te falar a data que precisa. Irregularidades, prefeito, no serviço prestado pela concessionária vigente? Não, irregularidade não. Eu acho que ela tem uma área excessivamente grande de atuação no município que é dispensável. Nós vamos, inclusive, também rever essa questão da área geográfica. Acho que o senhor também ouviu muito questionamento sobre isso, aliás, perguntas sobre isso. E parquímetro, não é possível colocar isso? A gente acha Santo André, exatamente, eu acho o sistema nosso obsoleto. Eu acho um sistema muito carente. O senhor defende a implantação do parquímetro? Não só o parquímetro, a hora fracionada, uma série de benefícios que você vai hoje nas cidades metropolitanas. Hoje o processo é digitalizado, é minutizado. Mas o senhor, como prefeito, ou enquanto prefeito, tem como cobrar isso da concessionária? Não, exatamente. Aí o contrato não prevê isso. Foi uma concessão mal feita, eu diria, do ponto de vista da vantagem do cidadão, ela foi ruim. Tá certo? E esse contrato vai até quando? Ele é longo, né? As concessões normalmente então, são 10 para mais 10 anos. Então, até terminar esse contrato, não dá para imaginar essa questão de parquímetro, hora fracionada? Infelizmente não, mas nós vamos trabalhar juridicamente todas essas questões, né? Nós vamos trabalhar em prol do interesse público. Nosso interesse é que o beneficiário seja o cidadão. Tá certo? Nós não queremos destratar nada, nós não queremos desrespeitar nenhum contrato jurídico, até porque não é do nosso feitio. Eu fui criado num ambiente democrático. Agora, nós não podemos passar para o cidadão um custo que não é dele, que não estava previsto no processo. E também tem muita polêmica, né, Leandro, sobre no espaço cerâmica, o horário ser aquele horário estendido até as 20 horas, não tem no talão. Pois são irregularidades muito rudes, né? Porque se você rasura o cartão, você também é multado, mas aí eles falam para rasurar e colocar. Mas aí eu te falo, esse sistema de cartão está absolutamente obsoleto, né? Que aliás até deve ser motivo de uma auditoria bastante rigorosa da parte da prefeitura. Do ponto de vista do transporte no segmento mobilidade urbana, prefeito, para quem depende do ir e vir, o que nós temos de planos da atual gestão para curto prazo? Olha, nós temos 3 frentes nessa questão da mobilidade urbana que nós precisamos deixar, eu vou aqui tentar ser o mais rápido possível para não atrapalhá-los. E lembrando que mobilidade, as grandes intervenções custam muito dinheiro, recursos infindáveis.
E nós precisamos entender isso, porque a primeira opção que nós temos, opção de baixo custo, que é a que nós vamos implementar talvez esse ano ainda, fazer algumas modificações no viário. Faixa reversa, melhora do tempo semafórico, melhora do sincronismo semafórico, estacionamento rotativo nos dois lados da via. São medidas de impacto local, mas que são de baixo custo econômico, o que permite que você tenha uma melhora na fluidez, mas não mexe estruturalmente no sistema. O segundo modelo que você teria o Plano Regional de Mobilidade Urbana, que aliás o consórcio foi já quem pilota esse plano. Nós, São Caetano, temos agora na próxima semana uma reunião para bater o martelo dentro do plano que nós recebemos, que estava em desacordo com o que nós queríamos. Nós fizemos alguns ajustes, as empresas contratadas vêm agora apresentar os ajustes para levar finalmente ao consórcio, quem sabe a haver um financiamento coletivo para essa mega obra que seria o plano de mobilidade regional. Eu particularmente, nesse momento que estamos vivenciando, nós vamos ter alguma dificuldade, mas nós temos que continuar. O consórcio tem essa prerrogativa e vai continuar, porque é um desejo dos 7 prefeitos, o presidente do consórcio, o prefeito Orlando, tem colocado isso com uma prerrogativa muito importante, uma decisão muito importante, nós vamos tocar isso para frente. E a terceira e última, Leandro, que eu queria aqui falar, nós estamos ingressos no programa do Ministério das Cidades, do Avançar Cidades, para cidades de até 250 mil habitantes. Nós estamos pleiteando um financiamento próprio para a cidade, que nos permitiria um conjunto de obras viárias de médio e grande porte, que traria um impacto muito significativo na nossa cidade. Eu não vou aqui detalhar, porque caberia isso num programa todo. Mas nós estamos aí na expectativa desse financiamento ser aprovado pelo Ministério das Cidades. E aí só mais um detalhe, prefeito. A gente está caminhando aqui para os minutos finais. Muita gente perguntando. Passa rápido aqui. Meu Deus. Prefeito, a gente falou agora há pouco do abono na educação. E eu me recordo, participei até de uma audiência pública com a participação do secretário Jefferson, falando a respeito do abono ou do dissídio aí em relação aos servidores. Falou que esse ano, até por questão orçamentária, não é possível. O que é possível a gente falar para 18, 19 e 20? Você fala em relação a dissídio? E dissídio e até abono, se há alguma coisa nesse aspecto. O abono, como eu falei já na resposta anterior, vamos torcer aí por um equilíbrio fiscal para 2018, que a gente possa manter o abono no patamar que ele está, talvez aí revisando valores, até se for possível, mas manter 11 parcelas, como nós estamos dando. Vamos tentar fazer o melhor possível. Dissídio, nós temos uma decisão colegiada do consórcio intermunicipal, nós estamos revisando essa decisão mês a mês. Até este momento, o dissídio, infelizmente, é impossível, não há caixa. Uma caixa. Eu peço aqui uma reflexão para vocês. Nós temos um custo de folha anual da prefeitura na ordem, estou falando aqui macro, né? Na ordem de 500 milhões de reais. Você imagina você repassar a inflação aí de 5% nesses 500 milhões. Você teria 25 milhões de impacto. Você me explica de onde nós vamos tirar 25 milhões que a gente executa o dissídio. Vai ter que sair do remédio, vai ter que sair da merenda escolar, vai ter que sair de outros pontos que fazem falta na vida dos cidadãos. E, prefeito, agora falando em aniversário, simbolicamente, qual seria o melhor presente à cidade nesse aniversário de 140 anos? Qual seria o melhor presente que a cidade ganhar? Olha, eu acho primeiro, aqui a palavra não é nem de pedir, é de agradecer, né? Eu quero agradecer a população porque ela tem sido extremamente compreensiva com esse momento de ajuste econômico que nós estamos produzindo na cidade. Agora, é óbvio que a gente quer ganhar de presente de aniversário a retomada da capacidade de investimento, poder trazer a rede de saúde de novo no padrão que nós tínhamos em 2012, reequipar, reformular a rede educacional da cidade, você trazer um dissídio compatível com o merecimento do servidor público municipal, um bom plano de saúde, tudo isso está dentro da capacidade de investimento. Para isso nós precisamos fazer com que o nosso ajuste tenha de fato a resposta que nós estamos almejando e se Deus quiser nós vamos conseguir isso. Bom, prefeito, aqui o relógio é implacável. Quero mais uma vez agradecer a gentileza da sua presença aqui. Aliás, é uma pauta que a gente cobrava há muito tempo na agenda com o prefeito José Eurico Júnior, pelo fato da TV estar instalada na cidade, e é importante o veículo de comunicação reportar o dia a dia quando tem que fazer cobrança, Lógico. Passamos aqui por todos os temas. É óbvio que a gente gostaria de ter muito mais tempo para falar com mais profundidade, mas o senhor, de uma forma transparente, é isso que a gente espera de um homem público, fala todos os temas, além do mais no momento que a comunicação é tão próxima. O senhor mesmo fazia uma live antes de entrar no ar aqui. Verdade. E o que a população espera é isso. A gente costuma dizer, ninguém aqui é partidário, mas também ninguém é apolítico. Até porque a gente faz política em casa, faz política no dia a dia. Enfim, e isso é extremamente importante. A gente leva os dois lados para você que está em
casa na telinha e na telona, tirar suas conclusões, e a gente reputa de suma importância essa participação, em especial por estarmos em São Caetano, da sua presença constante e também do secretariado aqui presente. Logo na sequência, vocês vão poder acompanhar a presença do secretário de Cultura, João Manuel, vai participar na programação aqui da casa também, o vice-prefeito Beto Vidoschi, que esteve aqui, e o espaço aberto a todo o secretariado. Saúde, Regina Maura, educação, que são os temas mais importantes justamente para a gente ter essa resposta não à TV Grande ABC, mas ao morador de São Caetano que confia no seu trabalho. Porque agora o senhor é prefeito de quem votou e de quem não votou. Exatamente. Obrigado pela presença. Obrigado, Leandro. Obrigado, Amanda. Olha, eu quero, se eu tiver 30 segundos aqui, eu quero agradecer a compreensão de vocês, o carinho que vocês sempre nos receberam, e vou deixar até já uma proposta aqui. Como nós ficamos 6 meses aqui para vir, vamos compensar isso nas próximas agendas, tá certo, Leandro? Opa, convite aceito. Vamos fazer um intensivão aí de programas, tá certo? Mas na verdade o que a gente quer mesmo é poder estar próximo da população, prestando serviço, entendendo os problemas, colocando as dificuldades e recebendo crítica também, porque é na crítica que a gente constrói, e quem está no terceiro mandato sabe como que a crítica vem, como que a crítica vai e o que tem que ser feito para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada, Leandro, pela parceria de todos os dias. E você pode rever o programa de hoje pelo Facebook e também pelo site tvgrandeabc.com.br. Uma boa noite a todos e parabéns a São Caetano do Sul. É isso. Boa noite. Parabéns, São Caetano.